E aí, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Quem me conhece sabe que eu vivi com música por muitos anos, desde muito pequeno. Entrei num curso de piano com 4 anos, pulei para o órgão, depois para o teclado, me formei do teclado, trabalhei durante alguns anos como compositor, tive algumas bandas, já trabalhei com jingles publicitários, fiz trilhas para muito conteúdo da internet. Enfim, o que eu quero dizer é que a música sempre fez parte da minha vida de alguma forma. E de 10 anos para cá, mais ou menos, os conteúdos terapêuticos passaram a fazer parte da minha vida. Por que eu estou falando sobre essas duas coisas? Porque hoje eu vou falar sobre uma prática que une essas duas possibilidades, que é a musicoterapia. Você já ouviu falar na musicoterapia? Sabe para que ela serve? Como que ela é aplicada? Vamos abordar isso nesse vídeo de hoje. Bem, nós sabemos que a música tem uma origem ali muito primitiva, praticamente tribal. Mas em relação à musicoterapia, a maioria ali das pessoas considera que a musicoterapia surgiu nos hospitais militares na Segunda Guerra Mundial. Então os soldados, as pessoas civis, enfim, estavam nos hospitais se recuperando de acidentes, de escoriações, e a partir dali começou a ser utilizada a música com fins de recuperação de saúde, com fins terapêuticos. Então, como nós estamos falando de uma prática terapêutica, já dá para pressupor que existe um intento em busca de equilíbrio, em recuperação, em saúde mental, saúde emocional, e é exatamente isso que a musicoterapia faz. Uma outra coisa interessante da musicoterapia, ela é uma terapia que pode ser feita individualmente ou em grupo. Outro ponto interessante da musicoterapia é que você tem duas formas de trabalhar. A primeira é passiva, ou seja, você vai acessar músicas, você vai escutar, a música vai ter um tipo de interação para você, mas você não vai estar tocando os instrumentos musicais. E a segunda é a ativa. Nessa ativa a gente pode criar músicas, a gente pode tocar instrumentos. A partir do momento que você trabalha questões internas para diluir, para dissipar estados de ansiedade, de depressão, você obtém benefícios intrapessoais, ou seja, são benefícios ali internos. Já a partir do momento que você usa a musicoterapia em comunidade, em um grupo, aí você já consegue benefícios interpessoais, benefícios sociais, de convívio. Quando a gente fala de música, a gente tem diferentes associações de uma pessoa para outra pessoa. Você concorda que uma pessoa que escuta forró, ela consegue benefícios diferentes de uma pessoa que escuta música clássica? Ou uma pessoa que escuta funk, ou escuta rock, aquele rock pesadão? E eu não estou falando que é melhor ou pior, tá certo? Eu estou falando que a interação é diferente. Se você escuta uma música para dançar, você tem um intento específico. Se você escuta para se interiorizar, se você escuta porque você está solitário ou solitária, se você escuta para se lembrar de uma pessoa, se você escuta porque isso te remete a uma determinada época, veja bem quantas possibilidades ali que a gente consegue no nosso cérebro com a música. E aliás, falando em cérebro, existem vários estudos em relação ao efeito da música no nosso cérebro. Eu li sobre um estudo que falava sobre alguns pesquisadores que colocaram jazz enquanto faziam uma ressonância magnética. E aí, através desse estudo, deu para verificar que, dependendo da música, dependendo se é uma música conhecida, se não é conhecida, você aciona partes diferentes do seu cérebro, dependendo de como aquilo mexe com você. Até por isso, um dos intentos da musicoterapia é promover recuperação em pessoas que têm lesões cerebrais. A música, ela ativa diversas regiões do cérebro responsáveis, por exemplo, pela memória. O hipocampo é uma dessas regiões. E isso faz com que ela possa ser utilizada de forma terapêutica em pacientes que sofrem com doenças neurodegenerativas, como Alzheimer. Outra coisa muito interessante, a musicoterapia funciona muito bem para todas as idades. Você pode trabalhar com uma criança até uma pessoa, como eu falei, que de repente está numa idade avançada, está com Alzheimer, já está esquecendo uma série de coisas. Musicoterapia é muito indicada para recuperação de AVCs, para pessoas com transtorno de ansiedade, para o caso de derrames, caso de demência. É muito efetiva também para pessoas que têm transtorno do espectro autista,
para doenças cardíacas, para tratamento de transtornos de bipolaridade, para esquizofrênicos, pessoas com dificuldades motoras. E é como eu já disse, se você faz um trabalho envolvendo a vocalização, você tem um benefício. Se você faz um trabalho visando a parte física de dança, por exemplo, é um outro benefício. Tocando instrumento, coordenação motora, outro benefício. Então, são imensas possibilidades. Um outro aspecto que eu acho muito bacana na musicoterapia é que, assim, pensa bem, a música, um estilo musical, ele tem a ver com o local e o contexto onde aquele ritmo foi criado. Você concorda? Você pega o samba, tem raízes africanas. Se a gente for falar de música clássica, a gente vê raízes ali europeias. Enfim, dependendo do estilo musical, nós estamos falando de contextos sociais, culturais e históricos. E isso ressoa em cada pessoa de uma forma diferente. Então a gente está falando de hábito, de cultura, a gente está falando de ancestralidade a partir do momento que você escuta uma música que tem conexão com a sua origem. Muitas coisas podem ser trabalhadas, você concorda? Uma outra coisa, nós estamos falando de frequências. Quando a gente fala de instrumentos graves, eles ressoam em frequências mais densas, mais pesadas. Quando a gente fala de um violino, uma harpa, as frequências são mais sutis. Vão trabalhar aspectos diferentes, sintonias diferentes. Então, a gente fala de coisas culturais, sociais, de ancestralidade, a gente fala de ritmo, coordenação motora, trabalho cerebral, comunicação, a forma como a pessoa se expressa. Bom, agora falando sobre a duração de um curso de musicoterapia. Isso varia muito, por uma simples razão. Vamos imaginar que você vai estudar musicoterapia de forma ativa, tocando instrumentos, e você não tem nenhum estudo musical. Poxa, você vai precisar de uma base teórica maior, você vai precisar aprender a tocar um instrumento musical. Uma graduação de musicoterapia costuma durar 4 anos. Já uma pós-graduação costuma durar 1 ano. E aí existem vários cursos de curta duração, e uma coisa que vale para todas as práticas holísticas e que não custa ressaltar aqui. A musicoterapia ela não vai substituir o trabalho de um remédio, o trabalho de um psiquiatra, o trabalho de repente de uma fisioterapia. São áreas que se complementam e é por isso que muitas pessoas consideram essas terapias como complementares. Então é importante, se você quer atuar nessa área, você saber que você não vai substituir o trabalho de nenhum outro profissional da área médica, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha trazido o básico em relação a essa área. Para eu falar com um pouquinho mais de profundidade, eu precisaria de muito mais tempo e muitos outros vídeos, mas a intenção dessa playlist aqui é apresentar algumas práticas terapêuticas, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo a todos, tchau, tchau.